é Zélia Fonseca Naziazene. Nasci numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, chamada Lages, mas me criei em Campina Grande, na Paraíba. Fui para Campina Grande com 4 anos de idade, acompanhando, meus pais iam acompanhando os meus avós maternos, que estavam se mudando por questões políticas, questões de terra, eram fazendeiros, né? Estavam se mudando para Paraíba, Campina Grande. Então eu me criei em Campina Grande e saí de Campina Grande quando me casei, fui morar em João Pessoa, que meu marido, Garibaldi, era de lá. Lá tive meus 2 filhos mais velhos, Kátia e Maurício, e aqui em Brasília tive mais um, o Marconi. A senhora poderia falar um pouco de Lages? A senhora conhece Lages? Eu não lembro direito de Lages, que eu fui lá há muitos anos. Mas outro dia eu fiz até uma pesquisa na Wikipédia. E Lages está uma cidadezinha até jeitosa. É uma cidade perto do Morro Cabugi, onde meus avós tinham fazenda, que é um morro muito famoso lá. E é perto de que cidade lá do Rio Grande do Norte? É perto de Natal. Perto de Natal mesmo? É. Então fica na divisa, mais perto do estado da Paraíba? Não. Mas depois? É, indo de Natal para Fortaleza. Indo de Natal para Fortaleza. Passa-se, inclusive tem ainda a estação de ferro lá, que naquela época, quando eu nasci, quando meus pais moravam lá, eles iam quando iam para o Ceará, iam de trem. E Lages, na época, era famosa porque lá tinha uma estação de ferro, né? A estação do trem de ferro. Com 4 anos, a senhora foi para Campina Grande. Campina Grande. A senhora lembra? Vagamente. Eu fui com minha avó, a mãe da minha mãe. E depois meus pais foram com mais 2 irmãos meus que nasceram lá. Eu tenho 5 irmãos, comigo 6, né? A senhora é a mais velha? Sou a mais velha de todos. Depois, eu, uma irmã e um irmão, nascemos em Lages. E depois, 2 irmãs e um irmão nasceram em Campina Grande. Duas irmãs e um irmão nasceram em Campina Grande? 2 irmãs e um irmão. Que mamãe teve assim, 2 filhas, um filho. 2 filhas, um filho. Então, os 3 primeiros nascemos os 3 primeiros nascemos em Lages, no Rio Grande do Norte, e os outros 3 nasceram em Campina Grande. Lages era no agreste, era na zona da mata ou era sertão? Sertão. Sertão. A fazenda dos seus avós era de gado? Tinha gado também, mas tinha muito algodão. Meu avô plantava algodão. Campina Grande foi sempre um centro que atraía a produção de algodão. Talvez por isso meu avô tenha escolhido Campina Grande. E lá ele tinha fazenda no Cariri. No Cariri? Viu? E que região do Cariri? Que cidade? Perto de Campina. De Campina Grande? Campina Grande. Então, a senhora deve ter estudado em Campina Grande, né? Como a senhora falou. Eu estudei em Campina Grande. Fiz o primário, o ginásio e o curso normal, né? Magistério em Campina Grande. Num colégio chamado Alfredo Dantas. E depois que me formei, né, que me tornei professora, fui professora lá. Em Campina Grande? No mesmo colégio. Fiz o primário, o ginásio, normal e lecionei. No colégio Alfredo Dantas, que agora fez 90 anos. Em 2008. O seu pai fazia o que mesmo? Meu pai era comerciante e minha mãe costureira. Então, o seu pai comerciava com que tipo de mercadoria? Olha, ele não foi só comerciante, porque lá em Campina ele teve hotel, pensão, né? Era uma pensão. Depois teve sorveteria. Teve uma sorveteria que chamava tinha um nome muito engraçado, um nome indígena, em homenagem a uma índia famosa na época, Diacuí. Diacuí? Ah, mas houve uma época em que nós moramos hoje em dia é cidade, num município de Campina Grande,
Boa Vista. Boa Vista. E papai lá tinha fábrica de queijos. Queijo de coalho e queijo de manteiga. Queijo era uma indústria caseira praticamente, né? Nós moramos lá, uma época. Eu não lembro quantos anos. Eu fui alfabetizada lá, em Boa Vista. Hoje em dia é cidade. Era um distrito de Campina Grande. Campina Grande. Hoje em dia é cidade. É uma cidade independente? É, uma cidade, Boa Vista. Como era o nome do seu pai? Ezequias Mendes da Fonseca. E da sua mãe? Alzira Azevedo Fonseca. E o nome dos seus irmãos? Eu sou a mais velha, Zélia, né? Depois tem Maria Salete Fonseca Almeida, mora em Campina Grande, até hoje. José de Azevedo Fonseca, falecido. Faleceu em São Paulo, morava lá. Depois Miriam de Azevedo, mora na Bahia, no litoral baiano, perto, ao sul de Porto Seguro. Lúcia Maria Fonseca Batista mora aqui em Brasília, no Lago Norte. Itamar, José Itamar Azevedo Fonseca, que tem um hotel fazenda em Alexânia, aqui, entre Brasília e Goiânia. É o caçula. A senhora lembra da sua infância? Muito. O que, por exemplo? Eu lembro da brincadeira com meus irmãos, lembro do colégio onde eu estudava, que eu amava e amo aquele colégio. Lembro das viagens que nós fazíamos para a fazenda dos meus avós, depois para a fazenda da minha tia, irmã mais velha de mamãe, que ficou com uma das fazendas do meu avô, perto de Lages. Lembro das brincadeiras ao lado da minha casa, principalmente das brincadeiras ao ar livre. A senhora poderia descrever que brincadeiras eram estas? Nós brincávamos de anel, roda, bom barquinho, amarelinha, que lá era... Tinha outro nome, não era amarelinha, tinha outro nome. De adivinhações. Eram brincadeiras criativas, principalmente joga pedra, pula corda, peão, ioiô, brincávamos com ioiô. E esse bom barquinho, como que era? Era uma brincadeira cantada em que a gente ficávamos todos dando as mãos, como se faz até em quadrilha também, né? Dando as mãos e as últimas duas, o último par, as últimas duas pessoas vem passando embaixo e cantando. Agora eu não lembro como terminava. Eu sei que a gente ia cantando bom barquinho, deixarás passar, carregado de pininhos para nós. E por aí. Havia ganhadores e perdedores no caso dessa brincadeira? Já. Não, mas no caso, as pessoas que estavam brincando, ganhava ou era apenas diversão? Mas é isso que eu não lembro, era mais diversão. Como roda, a gente brincava mais de roda, era pura diversão. Não tinha ganhadores nem perdedores? Não. Agora, já de passar o anel, tinha. E como que era passar o anel? Para ver, adivinhar em que mão estava o anel. A gente colocava a mão em concha e aqui estava criança que estava com o anel, ia passando de mãos em mãos e deixava o anel numa. E a gente tinha que adivinhar. Quem adivinhava ia passar o anel. E todo mundo queria passar o anel, né? E quando a senhora foi para a escola, a senhora se lembra da escola? Lembro. Nós morávamos na rua Otacílio de Albuquerque. Papai tinha uma mercearia na rua Otacílio de Albuquerque, em Campina Grande. E mamãe nos colocou num grupo escolar, que aqui em Brasília é a Escola Clássica, que é uma escola pública, né? E no primeiro dia de aula, quando ela me vestiu o uniforme, até hoje eu não sei porquê, eu não queria ir com aquela roupa. Eu chorava muito, muito, muito. Eu fui forçada. Eu queria ir com um vestido comum, não queria ir de uniforme. Mas a mamãe não gostou dessa escola, para mim e para meus dois irmãos mais Salete e Zezé, né? Não gostou, nos tirou e colocou no Colégio Alfredo Dantas. Então eu já fui para o colégio na segunda série. Na segunda série. Então a senhora entrou direto para o primário. Não passou por Jardim da Infância. Não. Havia Jardim da Infância lá, nessa época? Não. Então, depois, quando eu fui lecionar,
Eu lecionei no Jardim da Infância. No Jardim da Infância. Esse colégio Alfredo Dantas, é isso? Colégio Alfredo Dantas. Era público ou particular? Não, particular. Em Campina Grande? Muito bom. Fez 90 anos o ano passado. Em Campina Grande? Em Campina Grande. E o que a senhora lembra dele no começo? Na segunda série? Na segunda série as aulas eram muito boas. Nós aprendíamos a redigir. Tínhamos redação, né, composição criadora principalmente. E agora matemática era que era não complicado. era matemática moderna, era uma matemática bem, digamos assim, não sei nem como explicar como era a matemática. Não era uma matemática baseada em material concreto, era uma matemática muito decoreba, muito abstrata. Da tabuada que era cantada. Cantava a tabuada? Não. Então a senhora já estava moderna, porque antes a tabuada era cantada. Meu pai fala que era cantada. Meu pai falava que a tabuada era cantada. Não, o colégio muito bom, muito modernizado. Os melhores colégios de Campina Grande na época eram o Colégio das Damas, de Freiras, que continua muito famoso, e o Colégio Alfredo Dantas. Ficava em que lugar da cidade? Fica bem no centro. Bem no centro. Sobre os seus pais, a senhora lembra como deles na sua infância? Eu me lembro de mamãe numa luta muito grande, porque ela teve 6 filhos, né? E sempre foi uma pessoa muito determinada, muito organizada. Ela costurava? Era quando começou a costurar, meu irmão caçula já devia ter... Meu irmão caçula já tinha nascido, o que atualmente tem 62 anos, né? Vai fazer em maio, 62. Então, ela costurava muito para fora, era alta costureira, que hoje em dia seria estilista, né? Naquela época era modista famosa em Campina Grande, costurava muito bem, nos ensinou a bordar, a fazer trabalhos manuais. Papai era um comerciante muito empreendedor, mas não tinha assim muita persistência com as coisas e confiava em todo mundo. Então ele vivia com altos e baixos. Uma época estava um comerciante de muito sucesso, ganhando muito dinheiro, depois virava tudo. Mamãe é que ajudou muito, segurou muito a barra, como se diz hoje em dia, né? Mamãe foi uma mãe maravilhosa, uma pessoa de muita garra. Qual a influência que a senhora recebeu dela? Que a senhora pode apontar isso eu aprendi com minha mãe. Isso, aprendi com minha mãe a ser uma pessoa organizada, uma dona de casa, modéstia à parte, com muita determinação. Eu administro muito bem a minha casa. A criação dos filhos também, ela nos criou sem agressões. Não batia nos filhos? Muito pouco. Não foi mamãe que bateu muito, não. Mas ela era bem rigorosa e ao mesmo tempo amiga. Quando nós ficamos moças, meu irmão mais velho ficou rapaz, nós ficamos moças, ela nos levava para passear, ela nos deixava ir a bailes, agora sempre orientando muito bem. Minha mãe foi uma mãe espetacular. Uma mulher admirável. A senhora lembra que ano que ela nasceu? Muito inteligente. Mamãe nasceu em 1915? 1915. E a senhora nasceu em que ano? 1934. Portanto, em 1938 a senhora já estava em Campina Grande. Eu fui para Campina em, acho que com 4 anos? Em 38 foi. Que a minha irmã Miriam, que nasceu em 38, já nasceu em Campina. Mamãe já foi grávida da Miriam. Então, a senhora lembra como era Campina Grande? Assim que a senhora começou a ter noção das coisas, quando a senhora ainda era criança, que tipo de cidade era? Era uma cidade, hoje é a segunda cidade, já era, mas... Já era. Como que era essa cidade? Olha, Campina Grande sempre foi uma cidade muito agradável, né? Uma cidade que tinha tudo, bons cinemas, sorveterias, um bom comércio, o comércio naquela época,
porque era passagem, né? De tudo que vinha do sertão, era e é, né? Campina Grande era uma cidade muito progressista, uma cidade de gente muito animada, uma cidade que atraía assim, artistas para a cidade, a gente assistia bons shows, boas peças de teatro, bons circos paravam em Campina Grande. Eu gosto muito de Campina Grande, sempre gostei. Afinal, a senhora foi criada lá, né? Eu fui criada lá. A gente nunca perde esse vínculo. Vínculo, né? O colégio onde eu estudei, né? Primário, ginásio e curso normal. Era um colégio muito bom, muito bem organizado, dirigido por um casal de professores. O professor Loureiro e a professora Alcides Loureiro, era um casal. Eles eram muito católicos, já faleceram os dois. E nós estudamos no ginásio e no normal, eu e minha irmã Salete, éramos da mesma sala. Mamãe me fez atrasar um ano nos estudos para estudarmos as duas na mesma sala, para facilitar tudo, livros, companhia, reuniões quando ela ia à escola e tal. Então, nós fomos colegas de turma de filhas gêmeas do professor Loureiro e da professora Alcides. Então, além de serem diretores do colégio, se tornou-se um casal muito amigo nosso. E as filhas também, não é? E, lá, modesta parte, fui tão boa aluna que quando terminei o normal, de toda a turma, a única aluna convidada para dar aula no colégio, na primeira vaga que surgiu, fui eu. Foi a senhora? Fui eu. Então, eu fui dar aula para a segunda série e fui colega das minhas ex-professoras de primário, entende? Professora do Celina. Que ainda davam aulas. Que ainda davam aula. Porque quando eu terminei a quinta série, fiz 4 anos de ginásio e 3 de normal, 7 anos elas ainda estavam lá. E qual que foi a importância desse acontecimento na sua vida como educadora? Foi muito bom. De ter dado aula e sido colega das próprias professoras que a senhora teve. No começo, eu achei até assim, não chegou a ser constrangedor, mas eu fiquei meio temerosa no começo, né? Porque eu estava iniciando. O conceito que a senhora tinha delas era muito bom. Tive professoras... Então a senhora achava que talvez não tivesse capacitado igual a elas. Para desempenhar a mesma função. E no ginásio eu tive excelentes professores, principalmente uma professora de português, cujo sobrenome era Agra. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Otília Agra, se não me engano era Otília. Que eu aprendi a gostar de português e me saí muito bem em português e gosto até hoje. Eu não sou professora de português, nem sou boa em português, mas gosto de estudar. E principalmente gramática, ortografia, eu gosto muito de português e devo a essa professora. Otília Xavier, não era Agra. Agra foi uma colega que eu tive, Eneida, por sinal muito inteligente. E o ano passado, quando o colégio fez 90 anos, o Alfredo Dantas, ela foi a ex-aluna que falou em nome dos ex-alunos. Dos ex-alunos, Eneida Agra. Mas a minha professora, Otília Xavier, eu aprendi português, conjugação de verbos principalmente, como a gente escrevia bem naquela época. Hoje o português está uma negação, né? Os alunos A senhora tinha prazer em estudar português? Tinha, eu gostava muito de estudar e gosto até hoje, tudo. Mas o português me marcou muito, por causa dessa professora, excelente. E por que a senhora diz por causa dela? Porque o que ela tinha de especial? Ela, além das aulas dela serem muito interessantes, ela atingia os objetivos, né, propostos no conteúdo programático, e a gente sentia segurança em escrever, em ler, em falar. Então, as aulas dela não eram cansativas, eram muito interessantes, isso no ginásio, né? E ela me acompanhou pelo ginásio, né? Então, eu fui professora dela da primeira à quarta série ginasial. E como ela era muito boa professora,
em todos os sentidos, eu considero. Eu aprendi a gostar muito de português. E sobre as outras matérias? Matemática, eu não tive bons professores, não. E não sou muito boa e nem gosto muito da matemática a partir da 5ª série. Eu vim voltar a gostar de matemática aqui em Brasília, sendo orientada e ensinando matemática moderna. Eu achei excelente essa ideia de modernizarem a matemática, né? Mas tive bons professores de ciências, professor Almeida, ótimo professor de psicologia, Durmeval Trigueiro, que depois foi até secretário de Educação na Paraíba. A senhora tinha essa matéria, psicologia? Tinha. O nosso curso no ginásio? Normal, no normal. O curso normal antigamente era muito bom. Nós tínhamos puericultura, psicologia, sociologia, filosofia, bem, didática, metodologia, né? Didática geral, metodologia. Muito bom o curso. Eu queria saber como que a senhora vê esse problema da matemática, do ensino da matemática. A senhora deixou claro que houve uma mudança no ensino, né? Falou da matemática moderna. Como é que a senhora pensa sobre isso? Porque, como eu disse anteriormente, a matemática era muito abstrata, muito decoreba. Entende? Você fazia, digamos, resolvia um problema que envolvesse uma operação de adição, por exemplo. Não é? 80 mais 40, 120. E a reserva da dezena, quando completa uma dezena, a gente passa essa dezena com um algarismo a mais para a dezena seguinte. Antigamente ninguém sabia. Era 8 mais 4, 12, 12 vai 1. Esse vai 1 eu nunca entendia porque. Eu acho que é por isso que eu não gostava muito de matemática. E a prova dos 9? Porque hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Não se ensina mais na prova dos 9. Eu cheguei em Brasília em 60, no dia 12 de setembro, dia do aniversário de Juscelino, por sinal. No dia seguinte eu me apresentei à antiga CASEB, que era a Comissão de Ensino do Brasil, mais ou menos esse nome. E no outro dia, 14, comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula como eu tinha aprendido, né? Mas logo tivemos orientação, as orientadoras pedagógicas, que nos apresentaram a matemática moderna. O ensino da matemática de forma moderna. O aluno não precisava saber que estava estudando matemática moderna, era matemática. Mas aí era tudo com material concreto, depois partimos até hoje, né? Para o semi-concreto, daí minha abstração. Então, quando nós chegávamos a resolver um problema com determinada operação, adição, subtração, multiplicação ou divisão, sabia-se o que estava fazendo. Porque enquanto o aluno não está seguro, não compreende bem através do material concreto, não se passa para o semi-concreto nem para o abstrato. Então, aí foi em Brasília que a senhora aprendeu a trabalhar? Foi aqui em Brasília. Aqui em Brasília, a partir do ano de 1960. E gostei tanto de ter essa orientação pedagógica, que depois eu fiz o curso de orientação pedagógica. Mais adiante, isso foi já na década, fim da década de 60, começo da 70, da década de 70, que eu fiz o curso de orientação pedagógica. Quando a senhora entrou na adolescência, como é que foi? Olha, foi bom. Eu não tenho lembrança ruim nenhuma da minha infância nem da minha adolescência. E tínhamos muitas amizades em Campina Grande. Na época era uma cidade grande para a época, mas hoje em dia eu vejo que era uma cidade pequena. Então nós conhecíamos todo mundo nos conhecia. Tinha minhas tias e meus primos em Campina. Gostava muito do colégio, íamos a muita festinha. Cinema, comecei a ir ao cinema, a mamãe nos levava ao cinema. Eu comecei a ir ao cinema vendo Shirley Temple. Pequena ainda, 4, 5, 6 anos, quando nós chegamos em Campina, porque a cidade onde eu nasci e fiquei até 4 anos não tinha cinema. Então nós íamos muito ao cinema.
Íamos muito à igreja, né? Que hoje é a catedral, era a matriz de Campina Grande, Nossa Senhora da Conceição. Tínhamos uma vida, ajudávamos muito a mamãe nos trabalhos caseiros, mais de arrumação, de cozinha nunca. Mamãe não era muito de cozinha, nem nos iniciou muito na cozinha, não. Ela sempre tinha empregada que cozinhava, mas ela sabia orientar bem. E as lembranças são muito boas, graças a Deus. Eu comecei a namorar com quase 15 anos. Namorei primeiro um rapaz chamado João Amaral, que casou com uma colega minha, filha, era uma das gêmeas, filha do diretor do colégio onde nós estudamos. Hoje em dia ele é médico, ginecologista em Campina. E não tive muito namorado não, porque com 17 anos eu conheci Garibaldi, aí namoramos e noivamos 3 anos, com 20 anos eu casei, fui morar em João Pessoa. Eu conheci em Campina Grande. A senhora conheceu o seu futuro marido quando ainda estava no magistério? No Eu normal? estava terminando o magistério, que eu tinha 17 anos, mas no ano que eu nasci em 34, no ano que eu comecei a namorar com ele, em agosto de 52, que foi o ano que nós começamos a namorar, eu fiz 18 anos. Eu já lecionava, não no colégio, eu lecionava numa escola municipal, considerada zona rural, perto do Curtume dos Motas. Em Campina Grande? Em Campina Grande. Eu comecei a lecionar antes de me formar. E como foi que a senhora conheceu? Aí é uma história muito engraçada, muito interessante. E ele gostava muito de contar essa história. Quando eu era pequena, morava numa rua que hoje em dia se chama João Moura, mas era Rua Riachuelo, para o lado da estação, da antiga estação de trem de Campina. E o meu futuro sogro era delegado lá em Campina Grande. O coronel Ademar? Na época ele era major Ademar, era delegado. Eu não o conhecia. Mas aí Garibaldi, para ir para o centro, para ir para o colégio, ele passava na frente da minha casa. E nós brincávamos, como eu disse antes, no terreno ao lado, que o papai comprou e mandou fazer um muro ao redor. Nós improvisamos um campo de vôlei, mas com vara, cordão. Nós improvisamos e brincávamos muito ao lado. E ele passava e me via brincando com meus irmãos, com as vizinhas, com os colegas. E ele disse que falava para ele mesmo: quando essa menina crescer, eu vou namorar e casar com ela. Porque ele era bem mais velho? 1 ano. Mas eu acho que ele pensava assim: quando nós crescermos, né? Então porque ele ainda era jovenzinho. Era. Eu devia ter 12, 13 anos, ele devia ter 14, 15, né? Talvez no máximo. Mas aí o meu sogro viajava, mudava muito, militar, né? Aí ele voltou para João Pessoa e Garibaldi voltou também. Quando eu tinha 17 anos e ele 18, o meu sogro retorna a Campina. Aí ele já foi ser comandante do batalhão da Polícia Militar em Campina Grande. E Garibaldi já um rapaz, trabalhava na Sambra, estudava à noite, por coincidência com meu irmão mais velho, do Colégio Pio XI, Colégio de Padres. Estudava à noite, era da mesma turma do Ronaldo Cunha Lima, que era nosso amigo e tornou-se amigo de Garibaldi. Da mesma turma no colégio? No mesmo colégio, na mesma turma, à noite. Meu irmão, José, Ronaldo e Garibaldi estudavam e eram amigos na mesma turma. Muita coincidência, né? Mas as coincidências existem. Então, Garibaldi me viu uma noite numa praça ali em frente ao Clube Campinense, que hoje em dia é uma faculdade, eu acho. E me reconheceu. E falou: essa é aquela menina que eu via brincando, jogando, lá na Rua Riachuelo, que hoje, como eu falei, é Dr. João Moura. E procurou se aproximar de mim. E uma noite nós íamos visitar uma amiga que estava doente, lá na Prata, num bairro chamado Prata. E eles 3 estavam na rua: Ronaldo, Garibaldi e meu irmão. E a gente chamava Zezé. Ele era conhecido por Zezé. E ele me viu, meu irmão me viu e falou: o que é que vocês estão fazendo aqui de noite na rua? Eu digo: viemos visitar a Ivone, que morava lá, né? Que ela está doente. E você, o que é que faz na rua? Ele disse: não, foi aniversário de um professor e ele nos dispensou.
Vou dizer à mamãe que vocês estavam à noite na rua. Eu digo, eu vou falar que você estava fora do colégio. E Garibaldi falou para o meu irmão, olha, eu vou namorar com essa sua irmã e vou casar com ela. E o meu irmão chegou em casa e me falou isso. Aí eu fiquei curiosa, né? Aí Ronaldo nos apresentou, ele pediu a Ronaldo, porque Ronaldo nos conhecia, nos apresentou. E nós começamos a namorar numa noite, 31 de maio de 1952. Ficamos noivos no dia 31 de maio de 1954 e casamos no dia 31 de maio de 1955. Essa é a nossa história. Quando nós começamos a namorar, ele estava morando em Campina Grande. Aí o meu sogro voltou para João Pessoa. Meu sogro voltou para João Pessoa, o Garibaldi trabalhava na Sambra, ficou uma temporada em Campina, aí ficou numa pensão em Campina, e nós ficamos namorando, mas aí ele foi transferido, ele pediu transferência e voltou para João Pessoa, entende? Aí quando ele voltou para João Pessoa, nós ficamos namorando assim. Eu ia lá em João Pessoa. Em João Pessoa. E onde que ele morava? Na Rua Augusto dos Anjos. Ele nasceu e já na casa de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Com os pais, ali perto da Tabajara. É perto da Lagoa. Perto da Lagoa. Então, ele também ia a Campina. Nessa época ele serviu ao Exército, serviu em João Pessoa. Aí demorava mais aí, e nós nos correspondíamos muito, eram muitas cartas. Eu tenho as cartas dele para mim e minhas. A senhora ainda tem? Tenho. Tenho as cartas, a pasta com as cartas dele, a pasta com as minhas cartas. Telefone era difícil, porque nós não tínhamos telefone em casa, nem ele, mas ele ligava para a casa de uma minha vizinha, muito amiga, que o pai tinha mercearia ao lado da casa, seu José Cirino, e tinha telefone. Aí ele me avisava por carta, sábado, a tal hora eu vou ligar para você. E eu ficava naquela expectativa. A senhora ia lá esperar. Esperar. Aí conversávamos por telefone e casamos. E eu larguei o colégio e o Parque Infantil Coelho Lisboa, que era do município, né? A senhora dava aula nos dois? Dava aula, de manhã e de tarde. De manhã no colégio e de tarde no parque infantil. Ia para todos os dois a pé. A senhora pediu demissão porque casou? Primeiro eu pedi uma licença por 6 meses na prefeitura e no colégio eu pedi demissão. Muito pesar, mas tive que pedir, né? E em João Pessoa eu não consegui trabalhar na minha profissão. E tinha muita vontade de voltar a trabalhar, de fazer um curso superior, né? Isso aconteceu aqui em Brasília. Então, a senhora foi morar em João Pessoa em 55, é isso? Foi, em maio de 55. E morei até setembro de 60. Então, em que lugar de João Pessoa que a senhora morava? Primeiro eu morei, Garibaldi tinha comprado uma casa nos Expedicionários, na rua Luiz Lianza, 149, ainda sei. Fomos morar na nossa casa. Depois, quando o Maurício nasceu, primeiro nasceu a Cátia, daí 1 ano e meio o Maurício. Maurício nasceu muito doentinho, prematuro, gêmeo, era um casal, mas a menina não resistiu. Aí fomos morar, ficamos uns meses na casa das tias de Garibaldi, na rua Padre Azevedo. Essa, onde moravam tia Natália? Tia Natália, tia Georgina, tia Nevinha, tia Eutália, mãe de Socorro, Marta, Sônia, filhas de tia Nevinha, com o avô da Conceição. Era um casarão grande? 9 quartos. E a senhora foi com seus filhos para lá? Eu fui com Cátia, Maurício, Garibaldi, Cátia e Maurício, para cuidar do Maurício, da saúde do Maurício, que era no centro, né, perto de tudo. De lá nós fomos morar em frente à minha sogra, na rua Augusto dos Anjos. E depois moramos, nos últimos anos, na rua Nossa Senhora de Fátima, na Torre. E de lá viemos para Brasília. E Garibaldi sempre trabalhando na Sambra. A senhora podia explicar então o que é a Sambra?
Sambra é uma sociedade algodoeira do Nordeste, de algodão e agave. Sisal, né? Certo. Ele começou como auxiliar administrativo. Quando era adolescente, né? Se eu não me engano, né? Era. Com 16 anos, ou 17, por aí. E chegou a subgerente. Em João Pessoa? Em João Pessoa. Responsável pela exportação da sambra. A sambra tem também alpargatas. Eu não sei se ainda existe sambra. Nem sei. Aqui no Centro-Sul não se fala, né? Então é necessário averiguar para ver se ela ainda existe ou não. Não sabemos. Sambra com N. Com N, que é a Sociedade Algodoeira, do Nordeste Brasileiro. Do Nordeste Brasileiro. Brasileiro, deve ser. Sambra. E como foi que a senhora veio parar em Brasília? Porque meus pais estavam aqui em Brasília. E só se falava em Brasília, né? Não, nós resolvemos vir para Brasília porque meus pais estavam aqui. Meu pai tinha armazém, naquele tempo não era mercado, né? Era armazém. E só se falava em Brasília, o Brasil inteiro, era aquela onda. E eu, um espírito pioneiro, e Garibaldi também, e ele não queria ser empregado a vida toda. Ele queria sair da sambra, também queria fazer curso superior, lá era mais difícil. Eu também queria voltar a lecionar, lá era mais difícil, porque meu sogro era inimigo político. Sim, houve uma época que quase eu já estava com tudo certo para voltar a lecionar, para ser admitida pela Secretaria de Educação da Paraíba, quando o então governador José Américo viu o meu sobrenome, na hora de assinar a minha nomeação, ele viu Naziazene. E o coronel estava movendo uma ação contra ele, que inclusive ele, o meu sogro, ganhou. E ele falou, e esse Naziazene? O que é que essa moça é do Naziazene? Aí, de certo, tiveram que falar para ele que eu era nora do então... Eu não sei se ele já era coronel ou ainda era major. Ademar Naziazene falou, não, essa aqui não entra. Aí fecharam-se as portas para mim na Paraíba, né? Por perseguição política. Perseguição política, pura perseguição política. E na época eu fui indicada pelo meu ex-professor de psicologia, Durmeval Trigueiro, que sabia que eu tinha sido boa aluna e boa professora no Colégio Alfredo Dantas, modéstia à parte. Mas aí, daí partiu a vontade de sair de lá, para uma cidade maior. A senhora ficou muito magoada? Fiquei, muito magoada, né? E Garibaldi tinha um bom salário, mas aí ficou sustentando a família sozinho. E eu casei na esperança de trabalhar, né? Aí viemos para Brasília, meus pais já estavam aqui e foi muito bom. Os seus pais vieram para Brasília em que ano? Em 58. 1958. Papai tinha armazém em Goiânia e também veio para cá, instalou um aqui também, um armazém nordestino, em Sobradinho. Então deixa-me entender, o seu pai, antes de Brasília, já tinha um negócio em Goiânia, é isso? Tinha. Meu pai tinha vindo. No ano em que eu casei, a minha família mudou para Goiás. Em 1955? Sim. Para e de Goiânia. lá vieram para Brasília. Eles mudaram para Goiânia? Goiânia. Então ele veio com todos os filhos? Não, papai veio primeiro e depois mamãe veio. Quando eu e minha irmã Salete casamos, Salete ficou em Campina Grande e eu em João Pessoa. Meu pai já tinha vindo para uma cidade do interior de Goiás. A senhora lembra qual? Eu acho que foi Goianésia. Firminópolis. Papai veio para Firminópolis. E quando nós casamos, mamãe veio com Miriam, Lucinha e Itamar. José, o mais velho dos homens, já estava com o papai em Firminópolis. Em Goiás. Em Goiás. Aí, por causa do estudo das minhas irmãs, mudaram para Goiânia. Mamãe continuou como costureira e papai instalou um armazém em Goiânia. E o meu irmão, o José, foi trabalhar na Singer. E trabalhou lá em Goiânia mesmo? Em Goiânia mesmo. E trabalhou na Singer até morrer. Mas quando ele morreu, eu já estava em São Paulo, já era gerente geral de vendas no Brasil. Mas ele começou como vendedor
em Goiânia, mas viajando pelo interior do Goiás. A Singer era, no caso, fabricante de máquinas de costura. Depois é que foi ampliando o leque, né? Ele foi, quando ele foi nomeado gerente em Goiânia, Zezé, foi o gerente com menos idade na época. Nunca um gerente tinha sido tão novo. E como vieram para Brasília? Papai veio colocar um comércio aqui, um armazém aqui em Brasília. Uma filial ou ele veio com a mudança toda? Não, ele deixou meus irmãos e minhas irmãs estudando em Goiânia. E veio sozinho? E veio com a mamãe. Ele e a mamãe vieram para Brasília, para Vila Mauri, onde hoje é o lago. Amauri. Amauri, onde hoje é o lago do Paranoá. O lago do Paranoá. Ele veio porque seu pai sempre foi um desbravador, né? Desbravador. Corajoso. Empreendedor, corajoso, pioneiro. E adorava Brasília, meu pai. Adorava Brasília? Adorava Juscelino. Porque nesse tempo se via o presidente tete a tete, né? Ele visitava sempre a construção, os canteiros de obra. A primeira turma de normalistas de Brasília teve como padrinho, paraninfo, o Juscelino. A minha irmã Miriam era uma turma de 9 alunas, em 60, eu já morava aqui. Miriam tem muita foto do dia da formatura com o Juscelino abraçado com o papai, com a mamãe, com as formandas, com a minha irmã. Ele era uma pessoa muito simples, né? Nós temos, quando ele foi exilado, foi para Paris, meu marido e outras pessoas aqui de Brasília, mandaram cartões de Natal para Juscelino. E ele respondia e assinava de próprio punho. Eu tenho um cartão do Juscelino assinado por ele. Não é cópia não, a assinatura dele mesmo. De Paris, da França. De Paris, onde ele estava. Vou te mostrar depois. Nós queremos ver. Descansar um carreteiro com su carga a la ciudad y en su cantar pregó la dicha del campo y la inmensidad. Entre sombra y luz con el río se va marchando hasta el poblado. Mientras él va y ven, añora dulce del su chango el moraihu. Sus rítmicos sons vão sazonando el dulçor. A gente nunca esquece. Em inglês eu esqueço. Não esquece se a gente está praticando. Não, pois é, mas não pratico, eu traduzo muita coisa. Mas para falar é um desastre. Eu estou com vontade de fazer espanhol agora, aqui na esquina. O ideal seria ter uma pessoa com quem a senhora pudesse conversar. Mas não tem, meus netos, filhos da Cátia, falam inglês corretamente. Mas não tem paciência de conversar? Mas não gosto de conversar. Não gosto. Nem a minha netinha de 5 anos, que vai fazer 5 anos em março, quando vem aqui, veio em julho, né? Aí eu falei, Sofia, vamos conversar, vem ensinar a vovó a falar inglês? Ela disse, não, vou falar em português. Eu disse, por quê? Porque eu estou no Brasil. Tá? Não quero. Mas a senhora tem essa vantagem, tia Cátia fala muito bem, Paulo também. Mas só tem a vantagem de ir aos Estados Unidos e... Mas lá em Miami se fala mais espanhol. Espanhol, não. Mas dá uma saídazinha para uma cidade da Flórida que não tenha tantos cubanos, né? Porque aí, e a senhora ir sozinha, se aventurar um pouquinho. Os americanos em Miami
Até os americanos Fala falam espanhol. mais porque dos Estados Unidos, todo mundo entrou na escola, aprende espanhol. Não é? A minha netinha fala. Mas é uma boa prática, essa prática, que tem até cursos, né? Em São Paulo tem muito, em Campinas tem. Eu até já pensei em fazer um desses assim, era de imersão. É o que acontece? São professores de inglês, alguns são americanos, outros são ingleses mesmo. Eles vão para uma chácara, para um sítio qualquer, e as pessoas pagam o curso, ficam um mês ali. Só que lá não se fala português. Aqui também tem. Chama curso de imersão. Então, ir para os Estados Unidos... Não, mas eu não preciso não mais de inglês. Eu precisei muito quando Kátia morava lá, morou 9 anos. Morou primeiro em Nashville, no Tennessee, onde os meninos nasceram, e depois em Austin, capital do Texas. E aí eu precisava. Ela morou no Texas? Morou 4 anos e meio. Trabalhou na Secretaria de Finanças do Texas. Ela morou lá, na capital. Com o marido? Com o marido e os filhos. Ele fez doutorado na UT. Aonde? Na UT, na Universidade Federal do Texas. Do Texas? Na capital, em Austin. E lá no Tennessee foi o que então? Fez o mestrado no Tennessee. E doutorado no Texas. Eu não sabia, pensei que fosse tudo só no Tennessee. Não. Ele quis fazer o doutorado no Texas com o professor James Galbraith, filho daquele famoso John Galbraith. Certo. Que foi prêmio Nobel de Economia, né? Foi um dos clássicos da economia. Pois Paulo queria fazer o doutorado com o James. E ficaram muito amigos até hoje e fazem trabalho juntos pela internet. E ele aplica um tal... E o mestrado dele foi em que, especificamente? O mestrado eu não sei, mas o doutorado foi em Ciências Políticas. Em Ciências Políticas. Ele é coordenador do Departamento de Ciências Políticas da aqui UNB. no doutorado, na UNB. Há quanto tempo que ele é professor da UNB? Eles vieram Os meninos nasceram em 85, eles vieram em 93, desde 93. O Paulo, parece que ele tinha era um tio que era senador. Irmão do pai dele, João Calmon. O irmão do... O autor da Lei Calmon. O autor da Lei Calmon é tio do Paulo. Irmão do pai dele. Era o senador Calmon pelo Espírito Santo. Ele ainda é vivo? Não, morreu tem uns 4 anos já. Ele tem alguma relação com aquele historiador que é Calmon? Baiano? É? Não. É outro ramo. É outro ramo da família, né? Pedro Calmon, né, se não me engano. Eu acho que é Pedro Calmon, que é um excelente historiador. O Ângelo Pessoa diz que a tese que ele defendeu sobre a família Garcia Dávila deve muito ao Pedro Calmon. Mas eu acho que não é não. Porque Paulo não fala nele. Agora, o senador João Calmon era gente boa, viu? A senhora conheceu? Conheci muito. 2 vezes que eu estive nos Estados Unidos, encontrava com ele, aqui na casa do irmão dele, do sogro da Kátia, né? Ele faleceu Ele mora de aqui repente. perto? O sogro da Kátia? Morreu Ele 40 morreu, né? dias antes de Garibaldi. Ah, certo. Eu me lembro que Eram Socorro muito falou amigos, isso. eram muito amigos. Socorro é muito amiga da Lídia, a irmã solteira do Paulo. Do Que Paulo. mora aqui no Bloco A da Sentença. Ah, Fazem estudos bíblicos juntas, sendo que ela é evangélica e Socorro católica, né? O que não impede, pelo contrário, é até bom. claro. Relação com o político. Agora, Garibaldi era muito amigo do Rui Carneiro. Do Rui Carneiro. O Rui Carneiro foi muito amigo do coronel Adhemar, né? E ele foi interventor na época do Estado Novo, se não me engano, na Paraíba. Então está vendo aí essa relação do coronel Adhemar com o Rui Carneiro. Eu me lembro que Rui Carneiro visitava a minha avó e foi lá no apartamento quando minha avó estava de câncer. Eu era criança, mas imagina, nunca tinha visto um senador. E eu me lembro meu avô me levando lá no Senado. Como eu era criança, o que me marcou não foi o Senado, nem foi os senadores, que eu nem sabia o que era isso. Não tinha discernimento para entender a importância de um senador. Eu me lembro que o que ficou mais na minha mente era o tapete vermelho. Que como eu era criança,
o tapete muito felpudo, e porque eu era pequeno, então a dimensão de um tapete desse era uma coisa fabulosa. O que ficou na minha mente era um tapete grande, peludo e macio de andar. E foi exatamente quando o vovô foi lá. Eu não me lembro se foi para visitar o senador e o Rui Carneiro ou não, mas... O senador ia na lavanderia e os paraibanos que trabalhavam na lavanderia voltavam todos dele. No senador. Eu sei que o livro de vovô foi feito com o patrocínio do senador Rui Carneiro, na época do Senado. Eram amigos, é. E Garibaldi, ele gostava muito de Garibaldi, o senador. Eu me lembro que uma vez eu era o estudante universitário e o Garibaldi falou do senador Humberto Lucena. Talvez não fosse amigo pessoal dele, mas falava que Mas era amigo tinha também. vínculos. Mas não era como o senador, Rui Carneiro. Não. E é tanto que o emprego que o Iremar arranjou nos Correios, ele é aposentado dos Correios, né? Era. Iremar foi Humberto Lucena que arranjou. Humberto Lucena? Como é o nome do irmão do Humberto Lucena? Ah, eu não que era sei, dos eu teria Correios? de investigar. Socorro sabe, era o irmão dele, foi o irmão dele, que era mais chegado a Garibaldi, eu esqueço o nome. O irmão do Humberto Carneiro.